Para dar um exemplo do que acontece na história. Em 1972, a Organização para a Libertação da Palestina, um grupo que fazia parte da Organização para a Libertação da Palestina, denominado de Setembro Negro, matou a delegação de Israel nos Jogos Olímpicos em Munique. Mataram todos os atletas, menos alguns poucos que conseguiram escapar. Alguém já ouviu falar de um ataque contra uma delegação de atletas olímpicos? Os palestinos atacaram a delegação olímpica em Munique e mataram todo mundo que eles puderam matar. Não sobrou um dos perpetradores. Ao longo de anos, Israel matou um por um de todos os que estiveram envolvidos no massacre de Munique. E é isso que vai acontecer com a liderança do Hamas e com os militantes que participaram desse evento. Já tem 1.500 palestinos, terroristas palestinos mortos em Israel. Imaginem vocês quantos participaram dessa invasão, que a maioria provavelmente voltou para a faixa de Gaza, e o exército israelense já conseguiu encontrar 1.500 terroristas mortos no território israelense. Vocês imaginem o dilema das autoridades sanitárias israelenses, que tem que juntar esses cadáveres dos terroristas palestinos. Ninguém está cavando uma vala comum, jogando os cadáveres lá e ateando fogo a esses cadáveres. Esses cadáveres estão sendo reunidos para serem devolvidos para suas famílias. Então vocês imaginem um israelense que teve a mãe morta, a filha estuprada e o neto sequestrado, tendo que lidar com esses cadáveres dos terroristas palestinos. Mais uma pergunta para você fazer para o professor Samuca. Faz aí, pô. Acho que ele tá te ouvindo. Eu não sei, você é o entrevistador. Não sei como eu sobrevivi até hoje sem você. Você é o entrevistador. Eu não estou entrevistando ninguém, estamos conversando. Por que essas esquerdas progressistas que defendem LGBT, defendem direitos das minorias, de fato. Defendem tudo isso. Israel é o único país onde tem parada gay, onde o homossexual tem todos os direitos. Tem uma galeraça lá LGBT, uma galeraça lá, em paz. No Irã eles são enforcados. Se as mulheres mostrarem os cabelos, elas são chicoteadas. E mortas. E mortas. As adúlteras são apedrejadas no século XXI. Nós estamos no século XXI, a adúltera é apedrejada. A mulher não tem direito a nada. Por que uma pergunta para você fazer para o professor, por que esses progressistas não criticam esses países que fazem isso? Olha, eu diria mais, cara. Tem uma galera que, na real, defende. Eu já vi em algumas oportunidades a galera defendendo. E, assim, realmente pra mim eu vejo isso e falo, caralho, esses caras, eles não... Eu acho que eles não pensaram direito. Não, tem uma outra resposta. Não é não pensar direito. É antissemitismo. Antissemitismo. É antissemitismo. Eu, ao mesmo tempo, defendo os direitos dos gays, das minorias, etc, etc, etc. Mas judeu não é minoria. Eu não condeno o Irã que faz isso, porque o Irã é inimigo de Israel. Então, se eles são inimigos de Israel, então eles não devem ser criticados. Não é que eles concordam com o que Deixa enforcar o homossexual. Mas eles não devem ser criticados, porque é mais importante o fato de eles se oporem à existência de Israel. Eu queria que essas menininhas que falam essas besteiras fossem de Minissá e decotadas para Gaza, para a Síria, para o Irã. Vamos lá passear de minissaia no Irã. Vamos lá fazer isso. Ver o quê? Vamos lá protestar contra Israel de minissaia no Irã. Vamos ver o que acontece com elas. Se protestarem contra Israel, eventualmente não acontece nada. Não, de minissaia também. Primeiro protesta, depois eles vão dar estuprar. Desconto, exato. Depois vão estuprar. Deixa... tudo antissemitismo. Isso se resume, só que eles não querem assumir. Agora, outra coisa. Judeu é minoria, mas não é uma minoria protegida. Por quê? Talvez porque eles acham que nós somos brancos, de olho azul, não sei o quê. Rico. Tá cheio de judeu negro em Israel. O pessoal que veio da Etiópia eram negros. Quer dizer, será que nem o judeu negro, será que não pode ser considerado minoria? Ou eles vão abrir uma exceção? Ou o judeu homossexual. Tem muito judeu homossexual. Eles são considerados minoria? Ou esses também não, porque são judeus?
Então, o antissemitismo é tão grande, esse ódio aos judeus é tão grande, que tudo é permitido. Não, mas o cara é judeu, é negro, ele é etíope, é negro, é homossexual, mas é judeu. Então, ele pode morrer, ele deve morrer. Entendi. Cara, dá pra gente imaginar quais são as consequências vamos lá, de uma eventual eliminação do Hamas? Tem muita especulação. Tem uma proposta que está circulando nos meios dos pensadores que imaginam alguma possível solução, uma próxima etapa. Eu já ouvi falar de uma proposta de trazer uma força de intervenção internacional dos países árabes. Uma vez que o Hamas tenha sido eliminado, colocar lá soldados egípcios, sauditas, dos Emirados Árabes, do Marrocos, criar uma força de intervenção que proteja a fronteira, ou que impeça que novos militantes ou militantes remanescentes, assumindo que os terroristas vão ser eliminados, pode continuar havendo militantes que se opõem à solução e bloquear as fronteiras, criar um cordão de separação, da mesma forma como as forças da ONU estiveram na fronteira entre o Egito e Israel até 1967, e levar de volta a autoridade palestina para administrar a faixa de Gaza. Lembrando que em 2005, Israel, que tinha colônias na faixa de Gaza, existiam 9.000 colonos israelenses que viviam na faixa de Gaza. Depois da guerra de 1967, Israel estabeleceu colônias agrícolas na faixa de Gaza, porque as colônias agrícolas sempre foram o primeiro bastião de defesa da fronteira israelense. E a faixa de Gaza, desde os tempos bíblicos, sempre foi a rota de entrada de exércitos hostis naquele território. É o único lugar da região que tem água. Então, para um exército se movimentar, precisa de água, os exércitos sempre passaram por lá. Então se criaram colônias agrícolas, tinha 9.000 judeus que viviam lá, protegidos pelo exército israelense. Em 2005, o primeiro-ministro Ariel Sharon decidiu retirar todos os judeus da faixa de Gaza. Saíram os colonos, saiu o exército, a autoridade palestina que administrava a faixa de Gaza desde os acordos de Oslo passou a controlar todo o território. E, em 2006, houve eleições democráticas que escolheram o Hamas em toda a área habitada pelos palestinos como o novo governo palestino. E, em 2007, o Hamas deu um golpe de Estado e expulsou todos os elementos da autoridade palestina da faixa de Gaza. Não só expulsou, matou, né? Uma boa parte dos membros da autoridade palestina ou foram mortos ou se tornaram inválidos. Você tem na Cisjordânia hoje uma infinidade de palestinos que já estão na meia-idade, porque eram jovens quase 20 anos atrás, hoje estão na meia-idade, todos em cadeiras de rodas, porque os militantes e os terroristas do Hamas atiraram nos joelhos deles. Optaram por não matá-los, por torná-los inválidos para o resto da vida. Destruíram os joelhos deles com tiros. Então, Hamas não faz isso só com os judeus, fez isso com os seus irmãos palestinos que não concordavam com a sua doutrina fundamentalista islâmica. E desde então, é esse Hamas que administra a faixa de Gaza. Então, e a autoridade palestina não consegue ou não quer retomar não, essa a autoridade parte? palestina não consegue. Isso se transformou num conflito armado entre o Hamas e a autoridade palestina. E hoje a autoridade palestina está a dezenas de quilômetros de distância da faixa de Gaza. Eles estão em Ramallah, administrando a população palestina que vive na Cisjordânia, e o Hamas administra a faixa de Gaza. Por isso eu disse antes, Entendi. Existe na prática Dois estados. um Estado administrado pelo Hamas na faixa de Gaza. Uma vez que o Hamas for eliminado, eventualmente
pode se estabelecer uma nova forma de controle